Olá pessoal, estamos aqui para mais um QuesitoCast, o videocast para dentistas, que é um apoio da DotOne do Laboratório Frei Bruno de Xaxim. E nesse momento especial estamos recebendo o Dr. Jonas Astolfi, que trabalha em Xanxerê, e ao longo dessa conversa vamos estar, eu e a Tamires, podendo ouvir a história e o que traz dessa carreira brilhante aí do Dr. Jonas. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia a todos. Agradeço um monte o convite. Tomara que eu consiga acrescentar de alguma maneira com um pouquinho da minha história a esse quesito, Muito a bem. essa reunião. Vamos lá. Muito bem. Tamires, tudo certo? Bom dia. Bom dia, tudo certo? Tudo bem. Vamos lá então. Dr. Jonas preocupado em acrescentar, um cara que tem princípios éticos brilhante, né? O pouco que a gente se conhece dos cursos, a gente pode saber como tem sido o posicionamento. Aqui a gente fala Dr. Jonas, mas a Tamires um dia já me xingou. Falei, não fica me chamando de doutora. Então, se me permite, eu vou te chamar, de Jonas. Então. Inclusive no meu jaleco não tem mais doutor. Não tem mais. Não né? tem o doutorado, né? Isso é uma discussão bem clássica e faz todo sentido. A odontologia e os outros áreas da saúde trazem, né, essa cultura do doutor, mas tu vê que já caiu muito, né? A coisa vem mudando. Já caiu, inclusive, o uso de branco, não sei se eu posso acrescentar, né? Sim. Quando eu me formei, a gente andava de branco. O meu apelido dentro de casa era o saco de leite, né? Porque a gente passava o dia inteiro de branco, né? Tinha um guarda-roupa, metade do guarda-roupa eram roupas brancas, né? Até que, enfim, a gente conseguiu mudar essa concepção. Acho realmente desnecessário e tal. Mas é evolução, né? Cultural, né? E dá pra ver o quanto cultural era. Verdade. E aí, nós queríamos saber um pouquinho do começo da tua trajetória. Como é que foi lá, voltando no tempo? Voltando tu te formou tempo. na UFSC? Então, eu fiz UFSC, na verdade, assim, eu queria fazer Federal do Paraná, mas passei para a Federal de Santa Catarina. Tão pouco sabia que a Federal de Santa Catarina, na época em que eu fiz a graduação, era mais bem conceituada do que a Federal do Paraná. Tínhamos lá alguns expoentes, como, por exemplo, você está uma pessoa que nunca me deu aula, mas que era chefe de cadeira, que é o professor Luiz Narciso Baratieri, né? Então a gente tinha uma odontologia mais rebuscada, digamos assim, na UFSC. E a UFSC era em Florianópolis, né? Então era uma cidade linda e tal, foi muito interessante. Eu sempre fui bem quadradinho, assim, e a cidade de Florianópolis deu uma amenizada nessa, me deu um balanço, assim. Fui formado pela UFSC, sim. Entrei no segundo semestre de 1998, me formei em 2003 como cirurgião dentista geral. Voltei para a minha cidade porque minha mãe, meu pai falecido, minha mãe não tinha muitas posses e eu achava que era o lugar que eu mais poderia ter sucesso, né? Aquela coisa da pessoa que sai para estudar fora e acaba voltando querendo mostrar, poxa, olha o que eu consegui, né? E montei meu consultório em Xanxerê e comecei a trabalhar, a labutar nessa cidade que eu estou até hoje. Enfim, muito feliz de estar trabalhando lá. Que legal. Me diz uma coisa, explica um pouquinho melhor essa história de eu sou bem quadradinho. Eu sou um seguidor de regras, eu gosto das coisas extremamente. Por exemplo, eu combinei contigo que eu iria estar aqui a tal hora eu sou aqui, né? Florianópolis naquela época, pelo menos, era um negocinho assim, não, você chega 15 minutos atrasado, tá tudo bem e tal. E eu nunca fui essa pessoa com esse jogo de cintura, digamos assim, né? Não, se você combina uma coisa comigo, eu vou fazer... Quando eu atendo na minha sala de espera, por exemplo, vou voltar para a odontologia, né? Que talvez seja mais interessante. Na minha sala de espera, nunca tem ninguém na espera. Porque eu cumpro os horários, entendeu? Poxa, raras vezes são as vezes que alguma coisa acontece, que eu acabo me atrasando, que ficou mais difícil do que era, né? E eu acabo tendo alguém sentado por 5, 10, talvez 20 minutos na sala de espera no máximo, né?
Mas, entende? Isso para mim é ser quadradinho, né? Sim. Por exemplo, você lê num livro que tem que fazer, trazendo para odontologia, né? Uma coisa que é básica, ataque ácido do esmalte antes da dentina, em separado. Ok, é isso que tem que fazer. Poxa, mas não é fácil às vezes você aplicar só no esmalte. Sim, mas está no livro, isso você tem que aplicar isso, entende? Isso é ser quadradinho, entendeu? Perfeito. E você acha que isso, com essa característica, te diferencia de outros colegas, talvez? Diferencia por um lado e atrapalha por outro. Diferencia porque exatamente como nós temos uma profissão eminentemente técnica, né? Protocolar, você segue um protocolo e você chega num resultado final adequado, tá? Porém, por outro lado, e como eu imagino que isso vá para recém-graduados, às vezes você precisa de um jogo de cintura, por exemplo, para fechar um orçamento. Perfeito. Né? Você precisa dar uma parcela a mais ou entregar alguma coisa diferente, né? E isso acaba, de certa forma, me ajuda e me atrapalha. Você entende? Entendi. Tu sabe que se fala muito hoje na questão, saindo um pouco da parte técnica, da questão, abre aspas, de venda. Eu, particularmente, eu acho que já começamos errado. Isso é só uma opinião. Porque venda na odontologia já começa com um termo um pouquinho... Eu não vendo. Eu costumo dizer que na odontologia nós costumamos promover algo, seja saúde, seja estabilidade, seja estética, né? Existe a promoção de alguma coisa. A venda, mas enfim, né? São termos que vêm se consolidando. E realmente eu percebo que na habilidade de vendas, o jeitinho e o jogo de cintura, quanto melhor, né, maiores os resultados. E realmente somos muito tecnicistas por outro lado, né? E essa é uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Eu percebo isso em ti, tá? Eu percebo o quão politicamente correto você trabalha e né? Como é que funciona na hora dessa comunicação? Você fala sente dificuldade, mas com uma experiência ampla dessa, como é que você descreveria essa dificuldade? Poxa, quando eu vou me basear na frase de um amigo meu, um conhecido meu, amigo meu, que dizia assim, eu ganho dinheiro resolvendo o problema. A pessoa vem com um problema para mim, eu tenho a solução daquele problema. Ele não está me pagando para eu vender alguma coisa para ele está me pagando para eu resolver aquele problema, certo? O problema pode ser muito pequenininho, pode ser uma cárie e um dente, né? O problema pode ser uma manchinha em uma restauração antiga. Ok, esse é o problema dele, né? E aí eu vendo a solução desse problema, eu ofereço, né, a solução desse problema. Depois que eu resolvi o problema dele, aí eu posso angariar algum fundo, entendeu? Eu posso angariar algum lucro. Mas eu sou eu me coloco como um solucionador de problemas. Por isso que eu falei antes, e interrompi a sua fala, dizendo que eu não vendo nada. Não, eu não vendo realmente, eu não sou um cara de negócio, né? Tanto que, como é que funciona? Você vai lá no meu consultório, ok, nós vamos te examinar, você precisa disso e disso e daquilo. É uma restauração classe 2? É uma restauração classe 2. Ok, eu vou pegar na minha tabela, lá vai ter um valor e eu vou te passar esse valor. Você tem desconto? Sim, 5% à vista. Entende? É estanque assim, né? Porque você precisa daquilo lá, né? Você precisa daquela restauração. E você veio ali porque você quer uma restauração extremamente bem feita. Por isso que você me procurou. A partir do momento que você me procurou, você me delegou a função de remoção de restauração antiga, remoção de cárie, você me delegou a escolha do adesivo, a escolha da resina. Ou seja, eu tenho muita responsabilidade do que eu vou escolher para colocar na sua boca, né? E mais do que isso, e mais responsabilidade ainda, eu vou ter no que eu vou tirar ou deixar na sua boca, o quanto eu vou desgastar o seu dente. Né? Porque aí nós pegamos um viés que não tem mais reposição. Cada micrograma de esmalte vale mais do que ouro para mim. Então, a partir do momento que você me paga essa restauração,
eu me coloco com uma obrigação de salvar cada micrograma, cada nanograma do teu esmalte, da tua dentina, da tua polpa, do teu dente, da tua gengiva. Entendeu? Essa é a percepção que eu gosto de passar para o meu paciente. Então, eu não estou vendendo nada, eu estou solucionando um problema sem criar outro maior ainda, que seria, por exemplo, você vai fazer uma restauração e ganha de brinde um tratamento de canal, né? Não degradando a especialidade da endodontia, né? Mas pela agressividade que pode ser esse processo, tá? Retornando um pouquinho a minha, que aí eu vou conseguir fazer um link com isso. Meu início de carreira foi prótese, tá? Eu queria muito fazer prótese, né? Por quê? Porque a prótese é uma ciência odontológica de alto nível, de alta complexidade e que gerava algum dinheiro. Gente, todo mundo precisa de dinheiro para viver, né? Mas eu gostava muito da prótese, e a prótese na minha época era PPR, também era PPR, também era a dentadura, implante era uma coisa que estava começando, né? E era a coroa metalocerâmica ou ouro porcelana, né? E aí eu telefonei para uma professora minha e pedi para ela assim, professora, onde que tem uma especialização de prótese adequada? Né? Lá de Florianópolis, a professora Ana Lúcia, minha amigona até hoje. Ela me disse, olha Jonas, tem aqui assim, assado, mas eu estou fazendo mestrado em prótese. Por que você não faz comigo? Eu disse, professora, eu não tenho gabarito para isso, né? Eu não tenho gramatura para isso. Vamos que eu te ajudo. Caraca, era em Campinas, cara, né? Poxa, Xanxerê, Campinas. Eu sei muito bem, são 18 horas de ônibus, eu não tinha grana para avião, e avião era escasso naquela época. Ok, vamos embora, né? Vamos fazer. 18 horas para ir, 18 horas para voltar, dá 36 horas, né? Que merda, né? Essa parte você pode apagar. Poxa, você viaja 36 horas, né, cara, para ir fazer um curso, e voltava, e ainda quando eu voltei e terminei o curso, qual era a falha que eu via? Para eu recuperar um dente, eu gastava um monte ele. Caramba, Como? Para eu recuperar o seu dente que está danificado, eu tenho que pegar uma broca, gastar mais um pouquinho e daí recuperar? Isso sempre foi uma coisa que bateu... Assim, eu sempre tive receio de colocar broca em dente, sabe? O melhor atendimento meu é quando eu não uso broca, tá? E eu ficava assim, tá, mas os professores, os catedráticos recomendam isso e tal, né? Ok, beleza. Em alguns casos eu conseguia fazer isso, em alguns casos você não conseguia vender porque era um tratamento extremamente oneroso, né? A porcelana é um tratamento até hoje oneroso. Eu acho que tem que ser muito bem cobrado, porque é muito difícil, mas é um tratamento dispendioso para o paciente. E aí eu fui indo para esse lado, aí eu fui refinando, digamos assim, a minha odontologia para ir para um lado cada vez mais conservador, né? E o que tinha de curso para fazer que me inclinasse para a área de menos intervenção, eu fazia, sabe? Fiz implantodontia, porque implantodontia era uma área que gerava menor intervenção. Você tinha um dente faltante, você preparava 2 dentes, né? Não, agora você coloca um implante, entendeu? Então eu fui sempre para um lado da menor intervenção possível. Conservador. Então essas foram algumas das justificativas das suas escolhas. Sim. Conservador. Sim, conservador, vamos dizer assim, se é que eu posso chamar de metódico, a questão do quadradinho lá, extremamente metódico, posso falar assim? Pode. Tamires. O início da tua profissão, tu não queria ser dentista, né? O que tu queria ser quando tu era criança? Eu sei de uma história. Ah, é? Poxa, você sabe. Queria ser cientista, não queria? Ah, sim, você foi lá... Queria ser um solucionador de problemas. Então,
De verdade. Gerais. Vamos por partes. Então, você pegou a minha infância básica. Eu tive um laboratório científico quando era pequeno. Eu remontava esqueleto de anfíbio, de sapo e tal, né? Adorava. Mas eu sempre fui ligado à área biológica. Tá? Eu sempre gostei muito das áreas biológicas. Mais à frente, e eu acabo tocando no nome da pessoa do meu pai, porque meu pai convalesceu durante 6 anos. Meu pai ficou muito tempo em hospital. Isso me afastou um pouquinho do hospital, né? Porque eu até poderia querer ser médico, né? Mas isso me afastou. A decisão isso excluiu a medicina, né? Por outro lado, eu sempre fui muito curioso, sabe? E para mim, a segunda opção, quando eu era pré-vestibulando, né? A segunda opção era marketing, propaganda e marketing, tá? Poxa, eu tava numa fase assim que propaganda e marketing era super bem quisto e tal. Conservador assim, tu ia passar fome. Então, né? Então, mas veja, mas eu acho que talvez até tivesse alguma chance de dar certo, porque o marketing da Astolfi Odontologia Sim. sou eu quem faço, Sim, né? sim. Porque eu gosto dessa área, sabe? Sim. E aí talvez esse gosto dessa área linka com o principal fator para uma profissão dar certo. Eu gosto dessa área, né? Então, se você gosta dessa área, talvez seja... Sim. Uma vez eu assisti uma palestra do cara que era presidente da empresa do Watch. Lembra aqueles relógiozinhos que não eram relógios caros, chamado Watch, né? E ele disse para mim, e ele falou nessa entrevista, escolha uma coisa que você gosta e você não vai ter que trabalhar uma vez, um dia na vida. Eu sou mais ou menos esse cara aí, sabe? Você tem que escolher o que você gosta aí, meu, faz o que você se sente confortável, então você não vai mais ter que trabalhar, entende? Você vai ter que se divertir, né? Entende? Mas então era uma coisa que já desde a tua infância tu já sabia que tu queria trabalhar com alguma coisa biológica, não foi algo assim que... Não, eu queria fazer jornalismo, queria fazer, sei lá, uma coisa nada a ver, e aí, por uma necessidade da vida, eu fui para odonto. Não, foi uma construção que desde pequeno tu já tinha, só tu não sabia qual a área da saúde mesmo que tu ia atuar. Já sabia o que tu não queria. Sim. E aí foi descobrindo o que tu queria ao longo do tempo. Sim, e sem querer, eu venho de uma família que tem muita habilidade manual, ou pelo menos alguma habilidade manual. Eu não sabia que isso ia interferir positivamente na minha carreira, mas sim, interfere, né? Embora nós não sejamos artistas, nós sejamos, eu acredito, artesões, né? Porque a gente consegue, com um protocolo, chegar no resultado final. Você consegue fazer uma classe 1, você consegue fazer uma classe 1, eu consigo fazer uma classe 1, e qualquer odontologista consegue fazer uma classe 1 porque é um protocolo a ser realizado, né? Então, mas a habilidade manual sempre foi uma coisa que permeou a minha família, a minha genética, digamos assim, né? E eu tive um tio que era dentista. Eu não tinha quase contato com ele, não tenho até agora muito contato com ele, mas ele era dentista. Enfim, talvez a somatória das coisas acabou fazendo com que eu escolhesse isso. Uhum. Muito bem. E o start, os primeiros passos ali, foi espaço privado? Foi com alguém? Como é que foi? Eu tive a sorte, vamos falar assim, eu tive a sorte de ficar no privado o tempo inteiro. Tá? Por que a sorte? Porque eu até entreguei meu currículo para algumas prefeituras. Só que a gente sabe que nem sempre há uma lisura efetiva na contratação de cirurgiões dentistas, né? Ou qualquer outra profissão também deve acontecer a mesma coisa. São sempre pessoas que são mais bem quistas, né? Mais bem colocadas, próximos ao ente público, né? Então eu não fui efetivado, né, para o serviço público. E esse meu tio um dia me falou, mas eu acho que até foi bom, porque assim você não vai ter muito vício que tem no serviço público. Então é uma coisa que me chama a atenção, até mesmo porque, mesmo eu não tendo ido para o serviço público, eu fui para a docência durante um tempo, né? E na docência, o professor é sempre o melhor da turma. Está o professor e um monte de aluno, né? E o professor é sempre o melhor da turma, né? Você vai ter outros colegas professores também, lógico.
mas você já é muito bom comparativamente com os alunos. E isso foi uma coisa que me impediu, foi muito bom, muito interessante, agregou muito na minha profissão, só que chegou um momento em que me impedia de crescer mais. Porque eu olhava o aluno fazer, poxa, mas eu já faço melhor do que isso, né? Sim. Então eu não tenho para onde ir, para onde melhorar, né? Mas daí vinha uma próxima turma, daí aquele aluno melhorava, chegava, né, próximo do meu nível, aí vinha uma próxima turma e disse, puxa, ele estava começando de novo. Daí você olhava para, puxa, eu já faço melhor do que isso. Então acabava, assim como o serviço público, a docência acabou, depois de ter agregado muito, depois de ter agregado muito na minha profissão, ela acabou estanqueando a coisa. Mas daí você abriu o consultório, então, você montou um consultório logo de início? Montei, logo. Eu me formei, Michael, e eu tinha como espólio um apartamento pequeno, uma kitnet em Curitiba, tá, que foi vendida e que ela funcionou como o estopim inicial do meu consultório. Me permitiu comprar uma cadeira, perfeito, um compressor, uma autoclave, enfim, e montar a movelaria básica com um consultório particular com o meu nomezinho lá, Jonas. Deixa eu tentar espremer um pouquinho, tentar tirar alguma informação. Hoje, eu acredito e tenho toda a certeza que uma maior parte, para não dizer todos os pacientes que chegam até ti, já tem algum nível, mesmo sem te conhecer, algum nível de respaldo ou indicação. Ele não está ali a esmo, né? Você consegue identificar, nem que seja uma pequena porcentagem de algum que cai perdido lá, assim, não sabe onde é que está direito e entrou lá para fazer uma conversa contigo? Isso existe ainda, um ou outro? Quando eu tinha a porta para a rua, eu atendia no térreo, isso até acontecia, sabe? Mas depois que eu mudei para um prédio fechado, para um edifício, que eu estou no 6º andar, isso reduziu assim muito. Outra coisa que reduziu foi eu ter começado a cobrar a consulta inicial. Sim. E a consulta inicial, ela acabou sendo um divisor de águas. É um ajuste de demanda, né? Isso... É um ajuste de demanda, perfeito. É uma bela colocação. Mas onde que eu queria chegar? Eu queria chegar no seguinte, talvez hoje já não seja mais possível tu me responder com informações do presente. Mas como a gente conversa com pessoas que estão iniciando, né, essas pessoas vão passar por um processo de que vai sentar à frente delas um paciente que está curioso para saber qual vai ser o desfecho daquele... né, daquele momento. E eu perguntaria para ti, assim, quando isso for acontecer, aonde você acredita que está o maior ponto ou chave de possível sucesso nessa relação? Porque tu deve concordar comigo que tecnicamente hoje não seria mais uma discussão, porque obrigatoriamente deveríamos oferecer o que temos de melhor tecnicamente, não estaria discutindo sobre isso, mas tu consegue identificar algo que seja um diferencial, que cara, isso aqui, fazendo isso aqui eu consigo chegar em resultados melhores numa primeira impressão ou num primeiro momento? Eu queria tentar tirar de ti alguma coisa nesse sentido. Entendi, mas eu não consigo dividir tão bem sem a técnica, perfeito, entendeu? Porém, vou tentar eliminar a técnica, depois eu faço um adendo sobre ela. Eu acho que o que faz a diferença é a verdade. Ótimo. Tá? É a verdade. Ok, o que você tem? Né? Olha, você tem isso, isso, isso e aquilo. Isso é uma verdade absoluta, né? Você pode comprovar uma cárie por radiografia, por fotografia, por scanner, enfim, né? Você pode fotografar, ou o paciente tem a dor, enfim, você pode, mas é a verdade, é a realidade, você está dizendo para o paciente exatamente o que ele tem, não uma invencionice, né? Assim, pois é, mas aqui, se teu dente aqui é redondinho, a gente poderia fazer ele quadradinho. Não, ele não está ali para isso. Ele está te perguntando sobre o quê? Ah, eu estou com o dente quebrado lá e tal. Outra coisa que eu acho que o paciente, ele sente, é o quanto você se dedica no atendimento.
O quanto você se dedica no atendimento no seguinte sentido. Eu olhei aquele dente quebrado, ponto final, e acabou a minha consulta, você é um profissional, ok. Agora, eu olhei aquele dente quebrado, mas avaliei que a língua dele tem uma outra lesão, ou que a bochecha dele está mordida, entendeu? Eu olhei e avaliei que o lábio dele está queimado do sol, e ele é branquelo como eu e trabalha na lavoura, e você faz um adendo, olha, você tem que fazer Você entende que o nível de conhecimento nosso, ele tem que extrapolar a boca, ele tem que extrapolar a cavidade bucal, né? Porque a gente consegue ajudar o nosso paciente de outras maneiras e de maneiras sinceras, de maneiras verdadeiras que não nos custa nada. Observando além do que ele consegue observar, mas que não seja além da reclamação principal Perfeito. dele. Que muitas né? vezes até está relacionado com a causa. Sim, às vezes ele tem uma lesão na língua que está relacionada com o dente, um ângulo vivo do dente fraturado, né? Ok, você vai vai fazer uma análise, fazer uma biópsia incisional na língua antes de restaurar o dente? Não, você restaura o dente e acompanha aquela lesão na língua, sim, por exemplo. Sim. Foi um exemplo, sim. Talvez apenas didático, né? Sim. E por que eu não consigo separar, fazendo um adendo agora, por que eu não consigo separar da técnica? Né? Porque, por exemplo, o cara veio com um molar quebrado, ok? Eu não sei se eu posso falar em termos um pouquinho mais técnicos. O cara veio com um dente do fundo quebrado, ok. Mas o canino dele está completamente gasto sem guia. Poxa, você vai lá, você restaura aquele dente lá, em 15 dias talvez ele volte a quebrar aquele dente. E aí você é o dentista ruim, né? Não, você não é o dentista ruim tecnicamente, mas você é o dentista ruim porque você não conseguiu abordar minimamente as cadeiras principais da odontologia. Que se você tivesse pensado um pouquinho sobre oclusão, você teria restaurado aquele canino ao mesmo tempo que aquele molar, ou pelo menos avisado. Né? Então por isso que eu não consigo separar completamente. Mas aí também tem uma coisa que a gente tem que cuidar, que é uma linha que é meio tênue, né, que a gente escuta às vezes alguns pacientes, que às vezes a pessoa foi para arrumar aquele molar, aí a pessoa colocou um monte de defeitos na boca dela, não arrumou o molar e já começou a se atropelar, por exemplo, eu acho que você tinha que fazer um preenchimento labial, mas eu não vim para isso, eu vim para fazer aquele dente, então tem que cuidar também com isso, né? O Dr. Jonas foi muito claro no início que a palavra é a verdade. A verdade. Sim. Então, o princípio básico dessa jornada começou no princípio da verdade. E o paciente percebe. O paciente percebe. Se você está querendo colocar adicionais ao pacote para você quer aumentar o ticket médio. Você tem que aumentar o ticket. Que sacanagem o negócio de ticket médio. Mas hoje se fala muito de meta de venda. Se você for em alguns consultórios, eles não estão nem aí para resolver o problema do paciente. Eles querem criar mais problemas para vender mais. Isso não serve para odontologia, a odontologia real, a odontologia de ajudar as pessoas. Essa meta de vendas, esse ticket médio, e você encarar a pessoa como um CPF para emitir a nota, é uma... Infelizmente é uma furada. É uma furada. É uma furada porque quando se trata de números, aí tem o que o Dr. Jonas conversou, né? A gente estava falando um pouquinho antes em off, se eu quero comprar tal coisa, o que está no meu caminho para alcançar aquilo que eu desejo. Sim. E a partir do momento que você tem uma meta para alcançar, quanta coisa você abre mão para alcançar a meta, né? Essa é a pergunta. Não, mas eu não sou um profissional corrompido. E a gente sabe que existem muitos profissionais, inclusive que atuam nesse segmento da odontologia e que possuem princípios éticos de gabarito. Mas que existe uma incompatibilidade das duas formas de pensar. Isso é inevitável de falar. Mas o fato da Tamires ter colocado isso já demonstra essa ambiguidade, né, de posicionamentos, sim, né? Uhum. E aí, claro, o senso cultural do paciente determina, como eu disse, o paciente entende. Nós acreditamos que os pacientes que nos procuram têm um mínimo cultural para perceber
a linha da verdade ali, né? Eu estou propondo este tratamento baseado nisso para isso, diferente do preenchimento junto com o molar quebrado, junto que muitas vezes acaba sendo, né? Então, e outra, eu pelo menos, né, gosto muito de usar o tempo com o meu paciente fora do mocho. Eu passo muito tempo passando todo o prognóstico, passando toda a conversa. Eu acho que muitas vezes eu passo mais tempo em escritório do que propriamente em cadeira, né? Eu acho que isso, e o paciente tem ali a situação de estar percebendo se essa conversa é uma conversa pura, ética e verdadeira ou se aquilo está passando por um processo de venda. Como diz, né, tem um profissional da odontologia no Instagram que faz esses cursos que diz assim, o paciente não gosta de sofrer venda. Né? E aí é uma briga, assim, porque quem está falando nesse sentido que a gente fala de ticket médio venda está aprendendo a vender mais, vender mais, vender mais. Mas já nasceu outra filosofia de pensamentos assim, o paciente não gosta de sofrer venda, o paciente gosta de ele efetivar a compra e se sentir importante, então você tem que se sentir desejado. Então aí vem o que o Leno ele me permite falar, ele esteve aqui com a gente e disse assim, Michael, é que no Instagram você tem que ser bonito, rico e feliz. Se tu não for essas três coisas, nem vai pro Instagram. Nem vai, claro, é uma... Então assim, as coisas vão se amarrando e tem ficado cada vez mais legal. Mas é o seguinte... Deixa eu fazer, claro, posso fazer um negócio? Com certeza. Eu acho que o paciente, ele deveria reconhecer a verdade. Mas, já me foi falado que nós somos pessoas em quem outras pessoas acreditam. A partir do momento que você tem o canudo, você é cirurgião dentista, as outras pessoas acreditam em ti, elas acham que você não mente mais. Assim como quem produz artigos científicos, a gente acreditava até pouco tempo atrás que eles não mentiam. É verdade. Né? Então, ele consegue ver a verdade que você expõe. E aí gera um grande problema. Porque, às vezes, a verdade que a pessoa expõe é só uma verdade maquiada, uma verdade pelo viés dela para conseguir comprar aquilo que ela quer ou para conseguir efetivar a venda. Então eu acho que o paciente ainda é uma vítima. Eu acho que o paciente, infelizmente, ainda fica de vítima por uma verdade, por um viés verdadeiro que foi mostrado, que na verdade não é... Sim, eu concordo 100%. Até porque também existem vários perfis, né, e padrões de comportamento. Se nós pegarmos pessoas que têm um padrão de comportamento semelhante ou que tenha ramificações, por exemplo, com o teu, exige um padrão de qualidade, que é uma coisa... Agora, existem uma grande maioria de pessoas que estão no fluxo da agilidade do mundo, né? No mundo ágil que quer resolver problema de uma forma eficaz e rápida. E muitas vezes essa vitimização que tu coloca, às vezes é isso mesmo, é vítima, porque às vezes foi para resolver, pareceu ser uma coisa ágil de prontidão e que resolveria e que na verdade acaba não sendo, né? O protocolo é um exemplo clássico disso, né? Ou a sobreindicação do protocolo. Eu falo o protocolo de maneira geral, mas eu estou falando sobre a subindicação, sim. Mas, por exemplo, que a gente sabe, o paciente tem 6 dentes funcionais, ok? Tá, não é muita coisa, né? 6 dentes funcionais, né? Mas eles não têm dano periodontal, não tem mobilidade, né? Então, são 6 dentes funcionais. Na região posterior tem osso. E se não tiver também? Vamos atrás, né? Sim, pode ser. Caminhos. Exato. Não, mas eu estou falando daquela sobreindicação clássica. E posterior tem osso. Qual é o plano de tratamento? Extrai os 6, coloca 4 implantes e pronto. Resolvido com um protocolo, né? Quer dizer, é uma eutanásia. É muito vil isso. Sim. É muito vil. Sim, e isso é um exemplo seu, né? Mas são tantos outros, né? Não, A sobreindicação ela serve meio para tudo, mas o protocolo é o que mais dói porque são órgãos, né? A gente está perdendo... Se tu falou em nanopartícula de esmalte, a gente está falando em amputar 6 elementos, né? Eu te entendo a dor do coração. Tu sabe o que mais me deixou feliz, cara? Esse ano, talvez. Esse ano foi um ano que eu aprendi, que eu consegui colocar em prática o não preparo de dente para a coroa, de maneira alguma. Não, porque eu já fazia preparo parcial, difícil, chato, né? Mas agora, cara, é efetivo um preparo não total de coroa. Cara, você quer o que melhor do que isso, cara? Você tira as restaurações que tem, alisa o substrato,
faz um selamento dentinário imediato, coroa. Né? Mas não é uma coroa, Jonas, as paredes estão todas em dente natural. Que maravilha, né? Melhor ainda. Essa foi para mim a cereja do bolo, talvez desse ano foi essa cereja do bolo, entendeu? Sim. Que legal. De se tornar, quer dizer, você não desgasta mais. Sim. Como que tu mostrou essa verdade que você está falando para os primeiros pacientes que entraram lá no consultório? Então, como que tu conquistou eles para você conseguir expor a tua verdade para eles, né? Teu trabalho para eles? Eu vou te dizer que eu tive o atalho de já ter um tio meu que era extremamente rígido e tecnicista ao extremo, que já trabalhava lá, então eu acabei trazendo um pouquinho da bagagem dele, é verdade. Meu pai também foi dentista prático, ele foi dentista prático, quando eu nasci em 1980, né, ele já não era mais, então foi dentista prático há muito tempo atrás. Mas eu acho que, como que o paciente lê que você faz uma coisa que é boa ou não? Pela atenção, pelo nível de atenção que você pode dar e pelo nível de entusiasmo que você fala sobre aquilo que você vai fazer. Sabe? Porque uma coisa é você vender uma coisa sem muito entusiasmo, ali tem que fazer uma restauração, né? E você não está entusiasmado e tal. Outra coisa é dizer, nós vamos fazer uma restauração que ela vai ficar invisível e vai recuperar completamente o formato desse seu dente. E isso é uma verdade. A gente sabe que você pode fazer uma restauração apertando a resina composta e você pode fazer uma restauração esculpindo a resina composta. Isso sem se falar de tipos de resina e tal, né? Sem entrar nesses... Então, assim, esse entusiasmo vende. Sabe? Esse entusiasmo realmente vende. As pessoas acreditam e você consegue se fazer acreditar. Tá? Entregando um trabalho bom também, né? Porque de nada adianta você... mas isso eu falei antes de você vai dizer, não, a gente vai fazer um trabalho espetacular, mas eu entrego esse trabalho espetacular, então você só fala e valida a verdade. E se permite, talvez, eu lembrei de outra coisa, teve uma época na minha história que eu estava completamente decepcionado com a nossa profissão, completamente decepcionado. Eu ia para o trabalho e juro que aquela época lá eu não fechei muito orçamento e não é a época que eu fiz os melhores trabalhos da minha vida. Eu estava decepcionado não consigo diagnosticar depressão, né? Mas num estado assim lastimável. Meu trabalho não era bom. Eu não conseguia entregar e não tinha vontade. Chegou um tempo que um paciente precisava de um tratamento difícil. Ele saiu e disse, poxa, que bom que ele não fechou. Tava pesado. E aí, na época do áureo Facebook, né, quando o Facebook estava na coisa, teve um grupo chamado Style Italiano. Você chegou? Vocês não chegaram? Vocês estão novinhos, hein? Ou estão se fingindo de novinho. Teve um grupo chamado Style Italiano, inclusive o Otto Boni, por exemplo, ele se intitula Style Italiano Member, né? Mais ou menos como o nosso ITI, vai. E esse grupo do Style Italiano, ele postava tratamentos de porcelana, resina, implante, mas de fantástica excelência. Você olhava o antes, você olhava o depois era perfeito e indefectível. E eu comecei a olhar aquilo lá, não sei como que eu cheguei naquele grupo lá e disse assim, nossa, eu quero que meu trabalho fique assim. Como que eu faço para o meu trabalho ficar assim? Poxa, essa restauração não tem linha de cimentação, não tem linha de adesivo. Essa coroa que é assim, eu não diria que é uma coroa artificial, é uma coroa natural. Esse implante assim, olha, que maravilha. E aí eu comecei a retomar a odontologia pensando, não, eu só vou entregar para o meu paciente quando eu chegar no nível do Style Italiano. Tanto que isso foi um círculo virtuoso, né, que finalizou com eu postando um caso meu no Style Italiano. Entendeu? Quando eu consegui postar um caso meu no Style Italiano, eu disse, tá. Agora consegui.
agora eu tô dentro do jogo, entendeu? Eu acho que eu te conheci só depois dessa decisão, né? Só depois que você decidiu isso. Não, eu sempre fui muito chato, eu sempre fui muito exigente comigo mesmo. Talvez essa época, que eu digo que é uma época meio assombreada da minha vida profissional, ela nem é tão assombreada assim, mas eu não conseguia me ver, eu preparava a dente, entendeu? Sim. Era uma época que... Era assombrado, mas tu não deixou de trabalhar, tu não deixou de ir, tu ia com esse peso, mas tu ia, fazia, continuou fazendo o que era necessário. Sim, mas hoje, se você... Ontem, por exemplo, vamos pegar um exemplo de ontem. Ontem eu tive um dia pesadérrimo no consultório, tá? Mas ontem eu trabalhei de manhã e de tarde, full time, né? O tempo todo, e full time mesmo, tirando o horário do almoço, tá? Porque quando eu não estou com o paciente, eu estou no laboratório. Né? Então eu sou um cara assim, tanto que a Juliana e a Jennifer, que são meu braço direito e esquerdo lá dentro, elas são malucas comigo. Eu consigo fazer as duas trabalhar e estou com o trabalho atrasado ainda. Né? Ontem, por exemplo, eu atendi de laboratório, tá? Eu vazei modelo, eu fiz troquel, eu ainda faço troquel, eu faço os meus próprios troquéis. Eu fiz 3 onlays, uma é uma overlay, duas onlays e uma overlay de resina composta, assim, ó, sabe, no meio da tarde, assim, tal, com polimento, com acabamento e tal. Quer dizer, eu trabalho muito, e todos os trabalhos que eu fiz ontem, anteontem não porque era feriado, né, mas todos os trabalhos que eu coloco a mão hoje, eu coloco a mão para resolver e para fazer super bem feito, entendeu? Se você vier com um trabalho lá difícil para eu fazer, ok, senta aqui, vamos lá. Tanto que, quantos dentistas, eu me orgulho disso, quantos dentistas Astolfi Odontologia, ou Jonas Astolfi atendem? Vários. Tem dentista que chega lá porque me conhece. Tem dentista que já chegou lá porque ela viu uma restauração minha no Instagram e que eu usava corante, que eu fazia o sulco oclusal com corante e gostou da anatomia, sabe? Eu tenho dentista que veio lá porque perdeu a confiança no outro colega, mas eu atendo muito dentista. Né? Isso Isso é um respaldo que você, Jonas, você está fazendo a odontologia que os colegas gostariam de ter na boca deles. Quer dizer, se o colega que conhece tecnicamente me procura, né? E eu posso validar. A minha irmã queria fazer um curso de resina legal em Curitiba e ela, mas é caro esse curso, não sei se eu faço, né? Eu falei, tá, mas vamos ver como é que é isso, se é bom, vamos fazer, né? Me mostra aí o que é. Aí ela, veja aqui quem fez o curso. Lá, Jonas Astolfi, eu super recomendo. Vai. Se o Jonas falou que dá para ir, então tu pega e vai. Esse é um curso divisor de águas, tá? Esse é um curso divisor. Todo mundo tem que fazer. Você já fez fall? Tem que fazer, tá? Tem que fazer. Se você dentista que não fez o fall, desculpa, mas tá aquém, muito aquém do que pode chegar. O fall é simplesmente unanimidade no Brasil inteiro, sabe? Ele é mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil, sabe? E aí, assim consegue validar, né, a expertise de um profissional. Jonas, mudando um pouquinho de assunto, eu quero agora tentar abordar um dos itens que também pega quem está começando. E eu percebo que, dependendo do nível de sinceridade, tu percebe que isso está mais presente nessas pessoas que a gente está tentando se comunicar. Conforme às vezes você já quer começar a formar a tua imagem profissional, às vezes tu não reconhece tanto. Mas a insegurança tem sido, no meu ponto de vista, uma das maiores itens vamos dizer assim, de stop na evolução desses profissionais, né? E muitos deles, quando são mais jovens e talvez ainda não pegaram o canudo, como você disse, eles falam na tua cara. Não, eu tenho medo de chegar na frente do meu paciente e não saber o que fazer. De ele perguntar para mim e eu não sei o que eu vou fazer ou como que resolve, né? Bom, eu sei que ao mesmo tempo que existe um mercado imediatista e que talvez parece que force ele a ter que fazer alguma coisa, eu acho que com esses conceitos que você nos passou até agora e com essa pergunta da Tamiris, que foi extremamente assertiva na hora que eu queria falar sobre isso, que tu perguntasse para ele a respeito de como que conseguiu transmitir a verdade, né? Então agora, buscando falar para quem nos ouve, para quem nos assiste, né?
você já passou por algum momento que você também não sabia o que fazer naquele momento. Não tem como não passar por essa fase. Sobre isso. Né? E a pergunta que eu queria ver se eu consigo tirar uma resposta legal, assim, para repassar para eles. Como você se comportou no momento da fase profissional em que talvez tu não tivesse certeza daquilo e como é que você passou por isso? Que legal essa pergunta. Puta, que legal. Me fez reviver bons anos aqui, cheguei a me emocionar. A gente nunca sabe tudo. Até hoje eu não sei tudo. Por mais que eu me dedique na odontologia, tem perguntas que eu ainda não sei responder. Tanto que eu continuo fazendo cursos para tentar preencher essas pequenas lacunas e montar esse quebra-cabeça. Mas sim, esse quebra-cabeça já faltou muito mais peças do que falta hoje. Muito mais peças. E aí eu vou te dizer, eu não sei o que fazer, mas você não sabe o que fazer de maneira geral ou você não sabe fazer de maneira pontual? Porque, por exemplo, o paciente chegou com vários problemas, mas ele tem um problema que você consegue resolver agora e que está incomodando ele e você sabe resolver, ok, é um ótimo início. Você resolve aquele problema, fotografa, molda e estuda o que você vai atrás e você tenha um comportamento ativo na busca de conhecimento para solucionar o problema desse paciente. O que você não pode fazer é, o paciente chegou com um problema que eu não sei, bom, mas eu também não tenho vontade de aprender. Aí você não estagnou na sua profissão, você estagnou como ser humano de verdade. Me permita interromper, mas eu acho que não está na vontade. Eu acho que pelo contrário, está na ânsia de querer ter vontade e às vezes acabar fazendo o que não procede. Eu acho que o imediatismo e a ansiedade e mostrar que sabe tá maior do que aquela história de acho que hoje assim, ó, eu vejo, né, que eu percebo, a força de vontade assim, ela cada vez menos se destaca, um menor número de profissionais se destaca. Então, a energia desprendida por todos é cada vez maior. Então, eu percebo que assumir que você não sabe ou daqui a pouco não resolver naquele momento seja uma maior insegurança. Por isso que eu falo em comportamento. Você foi muito claro. Fotografo, moldo, né? Então, essa conduta, eu acho que esse é o momento. Esse é uma ação que acontece numa consulta e que ali talvez exista um antídoto da insegurança. A segurança de estar fazendo algo que aquele paciente perceba que você, né, não que você não saiba, mas que você está buscando informações adicionais para saber. Né? Então, é aqui que eu queria conversar. É a conduta daquele momentinho, daquela ação de comportamento, de comunicação, de passar para ele o que você vai fazer para resolver o problema dele, mesmo não sabendo. Entendi. Mas é que quando você passa um orçamento, ou você pode passar esse orçamento imediatamente, você pode passar um plano de tratamento imediatamente, ou você não há necessidade de você passar esse plano de tratamento imediatamente. Né? Perfeito. E a partir do momento em que você tem alguma insegurança e você quer pesquisar qual é o melhor plano de tratamento para aquele paciente, você já ganhou tempo para pesquisar aquilo que você não sabe. Né? Então, como é que eu vou... Tem casos até hoje. Eu estou com um caso lá do Fábio, por exemplo, que eu ia conduzir de uma maneira. Fiz um curso, eu chamei ele de volta e disse, cara, o negócio é o seguinte, vamos poupar tempo seu e meu? Eu vou conduzir o seu caso de outra maneira. Né? Nós vamos poupar dente, né? E eu vou te resolver... Ué, eu estava errado antes? Não, eu não estava errado, mas eu consegui uma maneira melhor de resolver o problema. Então, o que eu acho que não pode acontecer é ir para o caminho errado, entendeu? A melhor maneira de fazer a coisa certa é nunca fazer a coisa errada. Perfeito. Entendeu? Você tem dúvida, eu não sei para que lado ir, qual é o lado mais assertivo. Ok, aprenda, depois você executa. Né? Você fazer a esmo, meio que no ímpeto da emoção e tal, eu acho que não é uma boa, quase sempre traz resultados nem tão saborosos assim. Tá? Eu acho que a pessoa que tem uma insegurança, eu acho fantástico que ela tenha insegurança, e talvez demonstrar um pouco dessa insegurança nem seja tão ruim assim.
E daí eu não diria que seria insegurança, seria uma pessoa com uma precaução do que vai fazer, entende? Não é que ela é insegura, mas eu estou precavida de onde eu quero chegar e que rumo eu quero dar. E aí isso se transforma de uma insegurança para uma segurança enorme para o paciente, né? Você não fez nada? Tá ótimo. Agora, se você fizer alguma coisa errada, você começa com um passo negativo, né? Com um passo para trás, você começa andando para trás. Isso não é legal. Por isso que eu falei, talvez de todas aquelas coisas que o paciente precisa, né? De todos aqueles itens, você sabe fazer bem. Perfeito. Ok, faz aquele né? Ou, por exemplo, vamos pegar um exemplo super grosseiro. O paciente tem 5 cavidades de cárie. Né? Você nem sabe se ele vai voltar ou não vai. Né? Uma delas até está um pouquinho dolorida. Né? Eu não sei também se eu estou sendo completamente... mas seria uma maneira de atuar. Você tem tempo livre. Você está com o seu tempo livre. Você não tem um monte de cliente ainda. O paciente está com 5 cavidades de cárie lá. Eu quero esse paciente para mim. Eu quero fazer essas 5 restaurações. Ok. Diz para ele, eu vou te passar um orçamento, só que antes de te passar um orçamento, vamos fechar essas cavidades para elas não aumentarem? Manipula o IRM, coloca um IRM lá que tem eugenol, vai matar um pouco das bactérias, pelo menos vai reduzir a progressão daquelas cavidades. Perfeito. E depois você passa um orçamento. Eu nem sei como que eu vou fazer aquelas restaurações, talvez, entende? Exato. Eu nem comprei a resina que o professor tal me disse que eu queria usar. Ou a profundidade de cada lesão, você acabou não avaliando ainda. Mas você já fez... Maravilha. Você já fez para esse paciente muito mais do que muito colega iria fazer. Sim. Né? Mas, se me permite, por exemplo, nesse caso, eu não tenho segurança para fazer, é algo que eu acho que eu não tenho habilidade técnica, né? Eu vou insistir em ir atrás do conhecimento e falar para esse paciente, ó, eu não sei fazer essa técnica, mas se você quer, vamos tentar, posso tentar ou não. Não faz isso e chama outro profissional para estar com você junto e dizer, não, vamos trabalhar multiprofissionais aqui no teu caso, porque é um caso um pouco mais complexo. Como que você, se você fosse recém-formado, como que você começaria nisso? São 2 caminhos maravilhosos o que você citou. Eu acho que os 2 são factíveis, tá? Eu estou prestes a ter aquele conhecimento, ou estou caminhando para ter aquele conhecimento e vou fazer aquilo ali de maneira lenta, né? Nem tão rápida, mas bem feito, toca a ficha você sozinho. Né? Não, eu quero fazer isso um dia, mas eu tenho o meu colega, né? Por exemplo, eu não coloco Straumann posterior tissue level, mas eu sei que o Michael coloca, né? Chegou um caso lindo, maravilhoso lá, eu não tenho tanta habilidade para manipular o tissue level, é uma coisa que eu quero ter. Vamos ver como é que o Michael opera, entendeu? Eu confio no Michael e eu confio que ele vai fazer um trabalho tão bom, com tanta dedicação quanto eu teria. Ok, eu chamo o Michael lá, ele coloca aqueles implantes para mim, eu vejo como é, eu aprendo como é, e aí na próxima vez, quem sabe eu faça um voo solo, entendeu? Eu acho que as 2 alternativas depende exatamente de em que momento você está na carreira e se é um lado, uma seara que você quer seguir, né? Que é uma direção que você quer seguir, né? Sabe qual que é o meu ponto de vista a respeito dessa pergunta, da colocação dele e da leitura que eu faço em ambiente de faculdade, em recém-graduado? Eu acho que o ponto-chave se dá na palavra pressão. Existe uma pressão, que ela pode se dividir em externa ou interna, e que nesses profissionais, principalmente nos mais jovens, ela é muito maior interna. Né? Você cria uma pressão, você cria ela porque tem um pai que está te cobrando resultado, alguém que investiu em você, tudo que tu estudou tem que vir à tona, né? E aí, essa pressão que você cria, às vezes ela anda de mão dadas com o imediatismo, que tem que dar aquela resposta na ponta da língua, e provavelmente pode cair nessas 2 circunstâncias que tu acabou de falar, mas que
numa consulta, numa avaliação, não há obrigação e necessidade nenhuma de você decidir entre uma e outra naquele exato momento. Desde que você tenha uma conduta, e essa não é difícil de treinar, tá? De coleta de informação para, abre aspas, dar o resultado. Esse resultado que seria o teu ponto de vista, ele pode ser no ato da avaliação ou ele pode perdurar até a vinda de uma informação adicional, que é um exame, que é alguma situação. E aí você tem todo o tempo do mundo para te preparar em decidir. Será que eu vou passar para o colega? Será que eu vou fazer no meu tom? Não necessariamente dizendo assim, nunca fiz, vou fazer aqui, mas daqui a pouco você, eu nesse caso quero ir mais cautelosa, quero ir uma lesão por vez, se tu não te importa em demorar tanto tempo, como o doutor falou. Então, a questão é essa ânsia, essa pressão que todo mundo tem, né? E ela é natural, é uma pressão que gera precaução, isso precisa ter. Mas a questão é que a solução nem sempre, e pelo que eu tenho conhecimento, nunca foi tão imediata. Na área da saúde nunca foi, né? Pega um médico, um fisioterapeuta, qualquer profissional, ele não é um técnico que vai ali e aperta o parafuso, que a gente acha que o dentista é. Que eu vou lá com o meu dente assim, ele tem que ir ali, resolver ir para casa e vida que segue. Eu preciso de algumas informações e nem sempre eu vou sair fazendo, né? Então é isso que eu tento passar e por isso eu te perguntei como é que você passa pela situação da insegurança e a gente conseguiu aqui falar mais ou menos o que eu queria para quem nos ouve e tá nesse momento, né, de start ali, de como é que eu posso passar por cima da minha insegurança. Essas são algumas das ferramentas que a gente pode tá usando, né? E eu acho que uma maneira me veio agora um caso aqui, a paciente tinha fissura lábio-palatal, né? Tinha feito algumas cirurgias e tal, tinha uma correção, tinha um afundamentozinho que assim, ela veio para colocar um implante no lateral, osso nem para remédio, óbvio, né? Aí vai fazer enxerto, nananana. Tá, é um caminho, né? Passei o valor para ela e tal, ela veio para colocar o implante, né? E aí ela me disse, quais seriam as outras alternativas que eu tenho? Uma ponte móvel é uma alternativa, né? A gente é obrigado a esclarecer todas as alternativas. E uma prótese adesiva é outra alternativa, é um incisivo lateral. Se eu preparar o canino, né, eu consigo fazer um cantilever adesivo, em 2 sessões eu resolvo o seu caso. Quanto custa? Tanto, se você não se importar, né, por não passar o fio dental individual, é uma solução adequada. Ok, vou fazer essa. Quer dizer, eu estava inseguro em fazer aquela enxertia porque era uma enxertia super difícil, né? Eu não tinha base óssea de nutrição, né? Mesmo assim, ela queria, ok, vamos tentar fazer, mas eu estava inseguro. E aí eu comecei a mostrar outros caminhos que poderiam ser feitos e que eram mais fáceis, tanto para ela quanto para mim. E a gente acabou optando junto por um caminho que era mais fácil. Ok, resolveu. Saí da implantodontia, fui para a prótese, né? Ok. Mas me permita falar sobre os recém-formados um pouquinho. O que me parece é que ele é imediatista, ele pode ser inseguro, tá? Mas as causas desse imediatismo e dessa insegurança, uma é de um mundo cada vez mais apurado que a gente está. A gente está num nível de aceleração que nós vamos estourar. Mas essa insegurança, me parece que as graduações, e veja, eu fui docente de implantodontia por 10 anos, por isso que eu me sinto um pouquinho mais habituado a poder falar disso. As graduações, de maneira geral, elas são muito superficiais, tá? Por exemplo, se você perguntar para um dentista, né, que não é reformado, onde que encosta a cúspide mesio-vestibular do primeiro molar inferior, vai dizer, poxa, não sei. Poxa, mas como que você não sabe, você não entende minimamente o engrenamento da boca? Quando que você vai conseguir diagnosticar que há um problema no engrenamento se você não sabe o mínimo, a classe 1 de angle, né? Entende? Então é difícil. Aconteceu outro dia, o paciente com dois incisivos centrais, né? Um doendo com uma lesão, ok, abre e coloca um curativo. Colocou um curativo, o do lado começou a doer. O que se faz? Você vai abrir o do lado, que até então não tinha problema nenhum?
Não, o problema era o curativo que tinha aqui, que é muito forte, foi uma quantidade enorme de curativo que foi colocado aqui com um bom intuito, mas que acabou gerando uma inflamação no dentinho do lado, a tábua óssea é fina, você entende? Mas eu tive que falar para ela assim, não, vamos trocar esse curativo? Né? No dia seguinte o rapaz estava bem. Né? Quer dizer, sabe como é bom conversar com profissionais que nem você? Porque eu tive a oportunidade de conversar com, sei lá, mais de 30 ou 40 profissionais jovens e poder fazer essa pergunta. O que mais tu sente carência herdada da graduação, sabe? E eu vou te dizer que esmagadoramente as respostas são, claro que a unanimidade é grande, todos acham alguma carência. Eu tive, tu tem, e eu acho que sim, tive muita. E eu vou além já, como eu trabalho em faculdade, e a gente já conversou aqui com professores, a gente sabe que existem horas, tempo de graduação, total de horas, a gente sabe onde existem as importâncias a serem dadas, a gente sabe como deve ser ministrado, como é selecionado um professor, como é otimizado aquele tempo, a gente sabe que a faculdade também precisa viver, precisa de dinheiro, precisa onerar, a gente sabe da dificuldade de todo mundo. Sim. Mas o ponto não é esse, a conversa aqui é a seguinte, como é legal ouvir um exemplo que tu desse da oclusão, porque você quase não vê essa reclamação. Você vê que a carência herdada na graduação é que eu não tenho comunicação nenhuma, eu não consigo me comunicar. Administração, me reportar com a vigilância, falar como é que eu vou abrir um consultório, como é que eu vou conversar com outra pessoa, meu nível de comunicação é baixo, meu nível de planejamento não sei o quê. Todas as habilidades que muitas vezes não estão relacionadas à parte técnica. E por isso eu cada vez venho dividindo mais, às vezes minhas perguntas são dividindo um pouquinho a parte técnica para não. E eu percebo que as respostas desses profissionais são voltadas para situações não técnicas. E aí vem um viés talvez principal. Tá, mas tudo bem, mas se essa queixa está nesse nível, é porque tu já está indo para a próxima fase, e você já está ok com o conhecimento técnico e você agora quer dar um passo além? Ou será que esse mundo imediatista está te fazendo pular algumas etapas básicas para passar para a venda, fechamento e existe um déficit de conhecimento técnico ali embaixo? Eu acho que aí tem uma grande sacada, sabe? Eu vou te dizer que o grande déficit talvez seja um déficit nacional cultural. Porque se você veja, você me falou sobre eu não me comunico direito, eu não consigo saber o que a vigilância sanitária quer, tá? Isso aqui, cara, é cultura, tá? Se você perguntar para essas pessoas, para eles serem informados, qual livro você está lendo? Ele não lê, ele não se informa. Quando ele não lê, ele lê Instagram. Quando ele não lê, e agora eu estou sendo velho amargo, tá? Porque a gente, conforme a gente vai ficando velho, a gente vai ficando amargo também. Conforme a gente não lê, a gente não entende o pouco que lê. E daí ele não consegue interpretar o que a vigilância sanitária quer. Ele vai precisar de um advogado, ele tem que contratar um advogado para conseguir suprimir essa falta dele. Ele não consegue se comunicar com o paciente, minimamente. Sim, ele tem poucas experiências durante a vida dele, ele não tem o que compartilhar com o paciente. Por exemplo, chegou um cara aqui do meu lado, um paciente, ele já andou de Ferrari, de Porsche, de Lamborghini, e eu só andei a cavalo. O que eu vou compartilhar com ele? Entendeu? Eu tive poucas experiências, mas... Jonas, mas aí você vai estar dizendo, isso é um nível de formação, a sua família teve que ser rica para você se comunicar bem. Não, se você leu, se você sabe de história, né, se você é um cara culturalmente elevado, se você sabe de música, você consegue interagir com quem quer que seja. Né? Então você não precisa ser um cara rico de dinheiro, mas você precisa ser um cara rico de cultura, você precisa ser um cara rico de história, você precisa ser um cara rico de experiências, para você se tornar minimamente interessante para a pessoa que está na sua frente. Aí você consegue se comunicar. A partir do momento que você lê um livro e você vê como aquele autor se reporta, como aquele autor consegue elaborar a história, e você consegue
transformar a sua consulta também em uma história, você consegue se comunicar de maneira mais efetiva. Você não precisa, talvez, de um curso de oratória, você não precisa ter entrado na JCI, embora ajude bastante, você não precisa de tudo isso, mas você precisa aumentar o arcabouço teórico-cultural que você tem. Aí sim você consegue uma comunicação efetiva. E que muitas vezes isso é no momento da vida em que se faz um vestibular e uma graduação, se é muito jovem ainda. Muito jovem, cara, muito jovem. Para ter uma bagagem desse tanto. Então, por isso que a ansiedade e a autopressão começa a cada vez ser maior. Sim, sim. Mas, Maico, por exemplo, me conta sobre a sua viagem de bicicleta. Sim. Entende? Sim, você sim. tem muito que dividir já. Sim, sim. Essas pessoas que são recém-formadas, elas não tiveram esse tempo que a gente teve de curtir a vida. Sim. Né? Então elas têm menos coisas. Por isso que eu digo, só que elas também não leram nada. Sim. Elas mal. Eu tenho uma construção de linha do tempo de histórica muito falha. Tanto que eu estou trabalhando nisso, sabe? História antiga, medieval, moderna, contemporânea. Eu estou trabalhando nisso agora, viagem, né? Mas essas pessoas mal conseguem saber que teve ditadura no Brasil. Sim, mas isso eu entendo, porque aí você aumenta não só a comunicação, como a percepção, como a leitura, como observar o objetivo do teu paciente ou da pessoa que está conversando contigo. O nível ele aumenta, né? Expande e depois não diminui mais. Eu entendo. E eu achei muito legal o que você falou, que você puxou a carência técnica herdada da graduação. E a graduação leva muita chicotada da carência que a pessoa tem como pessoa. Ela acha que vai entrar na faculdade e vai sair de lá com um nível expert em odontologia como um dentista pronto para o mercado. Eu não saí, ninguém sai. Ninguém vai sair. E aí é engraçado falar, porque na instituição onde eu faço algumas aulinhas, eu comentei, gente, não é problema da faculdade isso. Sabe o que eu recebi de resposta? Porque tu tá recebendo deles para defender eles. Não, é porque eu me comunico com pessoas que sentem o que eu senti. E a minha faculdade onde eu me formei teve 6.000 horas. Hoje, comparado às de hoje, é muito mais do que muitas que você vê. E eu senti carência um monte. Mas será que é da faculdade? Será que é minha? Será que é... Entende? Então, isso assim, agora... A questão técnica daí já não dá mais para você abrir essa... Não, mas aqui pode. Não pode. Você não pode sair deixando de entender o mínimo de uma endodontia completa. Entende? Você não pode sair falhando numa prótese total. Ah, mas a prótese total faz em quantas sessões na faculdade tua? Faz em 3 ou em 4? Não é sessão, é saber fazer a prótese, não é número de sessão. Sim. Entende? Então, nisso eu achei sensacional a tua resposta. É saber diferenciar se você vai usar o silicone de condensação ou de adição por causa das diferenças que ele tem. Conhecimento técnico. Né? Que aí você tá ali 4, 5 anos para você entender disso. Claro. A Quesito sabe muito bem se posicionar no mercado, que ela não vem para ensinar isso. Entende? Ela não vem. Ela não vem para isso. Entendi. Então é ali que você não tem mágica para fazer. Uhum. Porque se na hora que a gente for falar sobre a parte técnica ali, então talvez eu precise de um pouquinho mais. Uhum. Entende? Então às vezes eu preciso, né? Vamos reabilitar um caso, vamos discutir junto. Não faz parte aqui da Quesito, mas a gente pode muito bem planejar um caso de reabilitação completa aqui. Mas aí, às vezes, essas carências que muitas vezes se dá culpa lá na faculdade, eles não vêm da faculdade. Às vezes vem da pessoa, né? Eu já citei isso aqui, inclusive, acho que num dos episódios nossos, que tem o pai de um amigo meu que dava aula de medicina, aqui em Chapecó mesmo, e que ele dizia que a educação de uma pessoa começa 5 anos antes dela nascer. Poxa, que legal. E aí eu já transcrevi isso aí, né? Já trouxe, cara, isso aqui que pode ajudar isso na Quesito. Cara, a maturidade ou a expertise profissional vem alguns anos antes do X do vestibular. Sim, completamente. O profissional que você vai ser, não importa em que área, ela vem antes do Xzinho, antes da escolha da área que você está escolhendo, entende? Porra. Então eu acho que é isso que falta, assim, ter esse planejamento pontual, assim, onde é que eu quero chegar? Bom, então eu preciso desse... Então vou te colocar talvez uma coisa que eu não sei como nós estamos de tempo, você vê que eu falo um monte também, né, cara? Quando eu estava na faculdade, eu me preocupava com o que o meu paciente da faculdade pensava sobre mim.
qual é a impressão que você passa para um paciente de faculdade? Precisa passar alguma impressão? Não, o paciente de faculdade está ali para ser atendido. Mas eu, na faculdade, já treinava para o consultório, né? Tinha um dia, normalmente era domingo à tarde, em que eu passava minhas camisas. Poxa, você ia de camisa na faculdade? Sim, eu era um dos únicos que ia com camisa e eu passava as camisas, a calça, a gente ia de saquinho de leite, a calça branquinha, social, o sapato social. Eu comprava as minhas próprias resinas compostas. Na faculdade, minha mãe não tinha grana, mas eu dizia, poxa mãe, mas eu não vou conseguir chegar. Eu comprava minhas próprias resinas compostas. Todos os pacientes que eu atendia na faculdade, eu atendia como se fosse o meu consultório particular. A faculdade foi um grande treino técnico, mas foi um treino também que eu acabei usando de como eu iria me comportar depois, entendeu? Porque uma coisa é você chegar no consultório, flauteou a faculdade inteira, né? Você se acha mais ou menos bom tecnicamente, mas você flauteou, você não entendeu o que você chega lá, o paciente dá um dente assim, vamos fazer 6 facetas. Ok, é uma abordagem, né? Na minha opinião, muito pouco exitosa, tá? Agora, se o paciente entra no seu consultório, você já está habituado a atendê-lo como um paciente. Bom dia, senhor João, vamos lá? Assentamos aqui na cadeira, você vai lá, examina, olha, realmente aqui nós temos algumas discrepâncias de posição, né? Já muda completamente. Então, eu já pensava em ser dentista particular durante a faculdade, tá? E isso eu fui me preparando para atender de maneira particular na faculdade. Aqueles pacientes que eu atendi na faculdade, eu atendi eles oferecendo um tratamento particular dentro da faculdade, tá? Jonas, você está zoando com isso. Eu fui o único aluno da minha turma que atendi uma professora de odontologia na clínica. Tá? Uma professora de odontologia quebrou um dente e ela chegou e disse, Jonas, tu restaura para mim? Ela podia perguntar para qualquer um, para qualquer outro professor, inclusive. Não, ela chegou para o Jonas. Por que ela teve aquela confiança? O que desencadeou aquela confiança dela em mim? É que só esse aluno estaria preparado para atender colegas dentistas depois de formado, não é verdade? Mas você entende que lá atrás, lá eu já demonstrava, eu já conseguia. E aí talvez a linguagem que você me pediu, mas o que você fala para convencer? Como que você fala? Poxa, a primeira coisa que você tem é não falar, porque a primeira imagem que você passa sobre a sua seriedade ou não é uma leitura que a pessoa faz. Eu conheci a Tamires hoje, né? Qual é a leitura que eu faço da pessoa Tamires? Eu não te conheço, né? Mas eu consigo ver se você estava com olheira, se o seu cabelo está arrumado, você entende? Então assim, hoje eu não estou barbeado, mas eu sempre vou barbeado ao consultório, né? Não é de mérito algum. Hoje em dia está muito mais amplo isso, mas na época em que eu me formei era restrito, era quadradinho, tá? E conta hoje também, é asseio, não é uma imagem. Você não precisa estar com um relógio Bulova, um relógio Rolex, um sapato lindo, uma camisa, né, super de grife, de marca, né? Mas você precisa estar alinhado, entendeu? Você precisa mostrar asseio, preocupação com a sua própria imagem, porque quem se preocupa com a própria imagem é mais fácil que vá se preocupar com a imagem do outro, ou com a segurança, ou com a saúde do outro. Entendeu? Que está nas suas mãos. Uma vez uma discussão minha com uma colega minha dentro da endodontia foi isso, ela ia atender de blusa de ursinho. Eu falava, Cíntia... É pediatria? Não, era eu. Você? Eu falava, Cíntia, como que você vai atender um paciente de 60... Fala de novo sem o nome dela. Não, mas pode falar lá. Pode, tá. Eu falava, Cíntia, como que tu vai atender esse paciente de 60 anos de idade que já tem uma dificuldade de entender um tratamento de canal que ele não entende, que tem possibilidade ainda de salvar esse dente para ele veio aqui para extrair.
com uma blusa de ursinho. Não é demérito, mas a pessoa não vai te levar a sério. E às vezes o pessoal hoje em dia não leva isso em consideração. Vários colegas não levam isso em consideração. Isso nós conversamos com aquele outro convidado da outra vez que a gente teve aqui, sobre essa nova geração daí, né? É uma situação assim que não tira o que nós estamos conversando aqui, tudo que a gente conversou aqui na questão, vamos dizer, esse é o exemplo clássico, tá? O autocuidado, cuidado. E aí, vou dar uma viajada agora, vou buscar aquele exemplo que a gente usou aqui da situação passageira que se encontra essa nova geração, que ela se desprendeu muito do ter, que ela sabe que está passando por aqui, não tem mais casa, não tem mais carro, hoje os aplicativos vêm resolvendo o mundo e é mais desprendido, mais descolado, né? Eu preciso resolver o problema dele, eu não preciso vir aqui. E aí, assim, aí entra uma guerra cultural gigante, porque essa geração não tem a experiência e a vivência que essa geração disse que, olha, esse autocuidado é necessário porque você é visto dessa forma. Então, só vamos poder ter um embate justo no momento em que essas pessoas chegarem nesse momento, né? E puderem falar que com a experiência delas, eu pude ver que não era tudo tão quadradinho como era, que as coisas são menos complicadas do que se falava. Que há uma notoriedade, isso é perceptível, que faz parte de uma geração, que não é pontual, é de família ou é cultural, não, existe uma diferença drástica, de pai certinho e de pai atrapalhado, ambos andam juntos num nível de educação que já está bem mais despreocupado, isso é fato. Agora, infelizmente, não podemos comparar, mas eu entendo, eu consigo entender e fazer essa leitura, porque hoje eu me intitulei dessa forma, né? Eu busco a informação aqui num lugarzinho e estou levando para o outro, e às vezes eu vejo umas discrepâncias enormes e um ponto de vista muito grande. E não por saber mais e saber menos, por pensar totalmente diferente. É incrível as respostas que tu não espera, assim, eu convivi com, a gente não tem muita diferença de idade e nem tempo de formação, talvez 4 ou 5 anos no máximo, então eu sou assim, eu vivenciei tudo isso que se falou. Eu comecei com o branco, aí quando eu não fui trabalhar de branco, eu me sentia altamente especial. Não, chegou um momento assim, altamente especial em ter me libertado do branco, mas social, total, que durou uma semana só a gravata e depois saiu a gravata, mas ficou social, camisa social, calça social, sapato social, daí já não mais branco, mas isso, nossa, eu saí do branco, entendeu? E aí depois as coisas foram mudando. Hoje você vê alguém de branco ou de social na faculdade ou logo depois que forma, você não vê. Para eles, teria algum resultado notório se isso acontecesse? Não. De mico. De passar vergonha. É verdade. De passar vergonha, tá? Então, e esse autocuidado, tá, mas não tem como ele ter um autocuidado? Tem. Nos moldes deles, eles têm uma forma de vestimenta um pouquinho diferente que transmite autocuidado. Sim. E claro que sim, é muito tempo de diferença. Mas eu acho que existe uma ponte que consegue levar essa informação que tu estás passando para uma consciência um pouquinho melhor que não torne essa geração irresponsável. Ela pode ser um pouquinho mais descolada, mas que não passe. Não, mas eu não estou falando de roupa social ou roupa esportiva, sim, né? Sim, é completamente distinto disso, né? A pessoa pode estar com uma roupa completamente esportiva e ser super e transmitir um asseio muito grande, né? Assim como ela pode estar com uma roupa social, terno, gravata, e com uma combinação que você diz, caraca, né? Parece que pegou a primeira blusa que tinha em cima do coisa e colocou e ficou ridículo, né? Mas ok, e ela transmite, mesmo estando de terno, gravata e coisa, uma falta de asseio, uma falta de cuidado com ela mesma, que é notório. E o que eu falo é que essa pessoa que transmite essa falta de asseio, essa falta de autocuidado, ela talvez demore ou tenha uma impossibilidade de demonstrar que consegue cuidar de outro. Perfeito.
Porque se ela não consegue cuidar dela mesma, né? Como que ela vai cuidar de outra pessoa? A gente tá falando de roupa, mas não é isso, é não tudo é. por trás de tudo. Se nós pegarmos barba, por exemplo, né? A sua barba tá parada, cara, né? Poxa, mas barba é um quesito que demonstra não asseio. Não, a sua demonstra asseio, poxa. Você tá, digamos assim, com uma estética legal, entendeu? Não é a barba em si, entendeu? Sim. É mais longe do que isso, é mais profundo do que isso, né? Sim, é um comportamento que leva a percepções que fazem assim. E aí nós podemos levar para os recém-formados, né, que esse asseio, esse cuidado existe no consultório também. Porque, por exemplo, você ir cuspir numa cuspideira suja é uma cuspideira. Ela serve para isso mesmo. Você só vai cuspir, mas é bem diferente de você cuspir numa cuspideira limpa. Tá? Você ser atendido por um dentista que lava as mãos antes de te atender é muito diferente de ser atendido por um cara que só coloca a luva. Né? Você sentir... Isso, mas você sentir, eu imagino você sentir algum cheiro do sabonete que ele lavou a mão é muito melhor, leva uma segurança muito maior do que você sentir só um cheiro de látex, né? Que não é um cheiro bom, entendeu? Então, a gente tem que levar são pequenos cuidados no próprio consultório. O que está sujo? O que está limpo? Você oferece uma água... Como que você oferece uma água? É num copo descartável? Ok. É num copo de vidro? Ok, pode ser também, mas esse copo de vidro está asseado, está limpo, está higienizado? Tá, ok. Né? Quando você vai abordar esse paciente, você simplesmente diz, abre a boca. Ou você dá um bochecho para ele fazer antes, legal. Pede licença, ilumina e seca e examina com calma. Você entende? Então assim... você está demonstrando cuidado. Talvez eu estou conseguindo agora responder melhor aquela sua pergunta de antes. Sim. Né? E me permita fazer um pouquinho de propaganda agora. O que a Quesito percebeu foi isso. Que o mínimo detalhe na conduta de cada micromovimento acontecido dentro de um consultório odontológico, ele vai fazer a diferença ali na frente. Aquela cadeira que dá o solavanco para baixar, pode ser que não seja a melhor cadeira, pode ser que ela não desça num movimento suave, mas você tem como anteceder isso? Ah, minha cadeira eu peguei usada, já ela faz um pouco de barulho, eu posso colocar a mão no ombro do meu paciente, eu vou baixar um pouquinho a sua cadeira. Isso tudo faz uma completa diferença, mas tem um detalhe. O que você falou com qualquer outro detalhe que a gente pode acrescentar, e eles são muitos, na nossa opinião, existem só duas formas de você conseguir chegar lá. Ou você é assim, e eu percebo que você é. Você tem percepção para isso. Ou você desenvolve um método na qual não te permita sair dele. E aí, quando se trata de lavar a mão, é lavar a mão. Aí você basta ser disciplinado àquilo que você se permitiu desenvolver, que não vai vir de fora. Não vai ser o Dr. Jonas e nem a Quesito que vai dizer você tem que lavar a mão com esse sabonete, que esse sabonete vai chegar no olfato do paciente para ele não sentir o cheiro de látex. Não, você tem que ouvir que isso existe, se você não é um cara detalhista, e decidir se isso faz sentido para você ou não faz. E é isso que a Quesito faz. Ela permite que o profissional consiga desenvolver um método único. Que legal. E esse método único, ele não é faceta, o orto. Não! É se o bom dia é em voz alta ou em voz baixa. Sim. Se o jaleco é amarelo ou é verde. Sim. Se você vai sentar falando o que você ouve, o que você cheira, o que você enxerga, onde você vive, como você se comporta. Só que isso não é para muitos. Esse detalhe ele nasce dentro de algumas pessoas e para outros a coisa é um pouco mais simples do que parece. Mas para que esses que vivem a vida de uma forma um pouco mais simples, mas querem oferecer um trabalho, às vezes para que isso não passe despercebido, existe como você reproduzir isso. Não é verdade? Porque o Jonas, se você de manhã cedo pisar no rabo do cachorro, brigar com a esposa ou raspar o para-choque do carro, você vai respirar fundo e eu sei que a conduta que você vai ter com o paciente que vai entrar depois não vai mudar porque a tua... Absolutamente nada. Mas tem profissional que sim. Mas tem profissional que ele vai e muitas vezes o cara é prestador de serviço cirúrgico e às vezes ele vai fazer um terceiro molar e a coisa deu errado um pouquinho atrás ali. E como que resolve isso? O cara sai batendo até o dente sair. Exato. Então para isso que a gente busca o quê? Um método.
Nesse método aqui, cara, eu pisei aqui dentro, então tem algumas coisas a serem respeitadas. Seja para anamnese, seja para fazer o siso, seja para... Se eu passo 1, o passo 2, você neutraliza o que aconteceu ali fora, né? Então essa construção é o que a gente preza para, às vezes, quem está fora desse contexto, que tá, mas eu vou fazer o quê? Bom, então acho que você tem que saber o que existe para você montar o que você quer fazer e não pegar o Ctrl+C. Porque na odontologia técnica, acho que você concorda comigo que daí vai ter lá o ácido, o adesivo, aí você segue a parte técnica e está tudo bem. Mas quando se trata de um relacionamento, de uma conduta de ação, eu já não entendo. Entendi. Eu entendi a preocupação da quesito e eu entendi a abordagem. Na minha opinião, é uma coisa muito difícil realmente desenvolver isso em quem não tem essa percepção, mas é factível. Eu acho que se a pessoa prestar atenção, se a pessoa se interessar, né, e quiser crescer, eu acho que tem como sim. E se fizer sentido para ela, obviamente. Obviamente. Se ouvir aquilo, porque tem gente que não sabe, e ouve e não dá importância. Agora tem aquele que ouve, putz, mas eu não pensei no sabonete da hora de lavar a mão. Entendeu? E a gente modificou a forma de ver as coisas de muito profissional. Teve gente que reescreveu a carreira depois de ouvir situação de sala de espera, que você comentou na vinda. Eu não quis complementar, mas aquilo, sala de espera, é só o nome. É só o nome a sala de espera. Não, eu falo para as meninas do consultório, qual é o papel higiênico que nós temos no consultório? Que um dia elas vieram com um outro de outra marca. Né? Eu não vou falar marca daqui. É o melhor que tem no mercado. Por que tem o melhor papel higiênico no mercado, do mercado no meu consultório? Porque, poxa, se eu poupo dinheiro no papel higiênico, o cara pode achar que eu poupo dinheiro em qualquer outra coisa. Então, no papel higiênico é o melhor. Ponto. Sim. Entendeu? Então, você tem que dar essa referência para o paciente, né? Você tem que dar... Qual é o chá que você serve no seu consultório? Eu não sei, pode servir chá, pode não servir, mas o chá que tem lá é um chá eu sempre provo e é saboroso, entendeu? Eu aprovo, né? Qual é a música que toca no seu consultório? Você tem, né? Então, são N fatores que você consegue... Até porque, eu vou complementar, essa vivência por experiência, a gente falou agora do profissional. Uma geração diferente, que ela está mais vivendo agora, não se preocupa tanto com o depois. Mas veja bem, se isso existe para o possível profissional, ele está existindo muito forte no paciente. E o que o paciente quer? Hoje, o agora. O que eu estou sentindo aqui? Se o cheiro está bom, se o papel higiênico é bom, se o jeito que ele me atendeu foi bom, a experiência levada do Astolfi Odontologia vai ser emitida para fora. Mas, Michael, esse pessoal imediatista, até agora, meio, entre aspas, desligado, eu tenho certeza que quando ele vai procurar um profissional, ele vai procurar um profissional que não seja, ou que ele até tenha uma aparência desligado, mas que seja extremamente preocupado em atender bem. Esse cara desligado, ele não quer ele não quer sentar na cadeira aqui e olhar ali e ver uma mancha de sangue. Ele não é desligado a esse ponto. Ele é desligado no seguinte, eu levo a vida um pouco mais leve, mas os cuidados que a pessoa vai ter que ter comigo são tão grandes ou maiores, e normalmente esses caras mais descolados me exigem mais do que muitos outros pacientes que chegam lá, tá bom, entendeu? Eles são descolados, mas eles são descolados do jeito de ver a vida. Então não adianta você, não, esse cara aqui é descolado, eu posso atender ele. Você perdeu. Você perdeu. Alguma consideração final? Minha parte, 100%. Sensacional essa conversa. Não sei, tomara que tenha sido. Tomara que tenha sido. Foi satisfatória para ti conversar aqui? Não? Foi bem legal, Então tá respondido. Foi bem legal. Na verdade, assim, quando você fala sobre o que você gosta, você passa o dia inteiro falando. Exato. E não é pesado. Isso. Né? Quando você fala sobre uma... Tanto que quando você me pediu para vir, assim, putz, a vida, né? O que eu vou falar para ele? Bom, eu vou falar sobre o que eu gosto. Né? Sim. Quanto que eu vou ganhar para fazer isso? Não sei, mas o que eu vou doar, eu vou plantar a sementinha do que me é mais saboroso no mundo. E se eu plantar essa sementinha do que me é mais saboroso no mundo e essa plantinha prosperar para algumas pessoas, poxa, eu vou ficar super feliz. Super feliz. Tanto que eu tenho uma colega que está atendendo comigo no consultório, eu não sei se eu posso continuar falando,
ela é meu bibelô, ela é a minha, sabe, ela tá sempre atrás de mim e sempre que eu tô, digo, ó, doutora, dá uma olhadinha aqui, doutora, olha aqui, ó, não, doutora, o que você acha de fazer assim, sabe? Porque agora eu tenho paciência, né, eu já maturei a ponto de ter paciência para sempre tentar agregar na vida dela. Coisa que talvez durante a docência eu não tive tanto assim. Eu era um professor meio durão, meio ou extremamente durão, né? E esse professor durão talvez afastou muitos discentes, né? Mas é que eu era durão porque eu era durão comigo mesmo, porque eu queria chegar lá em cima, né? Agora não, agora eu consigo tranquilo, vamos, mas não volto mais para docência. Mas fora a Camilinha lá que me tolera, eu não volto mais para docência não. Que legal, que legal. Então, de coração, muito obrigado eu que agradeço, por se deslocar, por chegar até aqui, por trazer, né? E esperamos que isso possa, como você disse, perpetuar no conhecimento de alguém. Então, Tamiris, obrigado. Obrigado, Dr. Jonas. Agradecer em especial a DotOne, que cedeu o espaço para a gente estar aqui hoje. O Laboratório Frei Bruno, amigo de longa data também, que nos ajuda a estar aqui fazendo esse trabalho. Então, esperamos que com essa forma a Quesito venha conseguir se comunicar, levar conceitos e ir adiante dentro dessa ideia de odontologia que estamos fazendo aqui na região. Tá? Um obrigado especial para vocês. Gaspa, um abraço também. Gaspa sempre junto. Obrigado, gente.